Oi, gente, sou eu, Marcela Fábio. Tô vindo aqui com mais um diário de escrita. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o projeto Frequência, que foi o penúltimo vídeo que eu lancei, né, semana passada. Então, eu quero ver se eu faço o projeto Frequência a cada 15 dias. Mas a gente vai ter outros tipos de vídeos no canal durante esse período, tá? Então, vamos embora pro vídeo. Então, por que eu decidi fazer o projeto Frequência a cada 15 dias? Como eu falei para vocês, eu não tenho o hábito de escrever todos os dias, eu não tenho essa obrigatoriedade de escrever todos os dias. Eu sei que alguns autores, eles falam, principalmente Stephen King, né, no livro dele, eu vou deixar aqui, tá? O livro em que ele fala que a gente tem que ter o hábito de escrever, mesmo que a gente não tenha nada em mente para escrever, mas nós temos que ter o hábito para escrever. Só que eu estou num período na minha vida que eu estou muito assim atarefada, com muita coisa para fazer, com muita coisa para resolver, né? Agora essa semana eu tô com a minha sobrinha aqui em casa, que é férias dela, então ela veio lá da cidade dela para passar uns dias aqui com a gente e a gente tem que dar atenção, né? Tem que ficar ali paparicando. Então, eu tô bem, assim, com a correria de outros assuntos pessoais para resolver. Então, eu não tenho tido tempo para parar e escrever, né? Então, para não ficar muito repetitivo, eu sempre falando as mesmas coisas sobre o projeto, eu optei por fazer a cada 15 dias, porque aí eu sei que vai sair alguma coisinha relacionada, né? Vou ter algum assunto relacionado ao projeto. Bom, hoje vai ser uma conversa um pouco mais sobre a elaboração dos personagens, tá? Eu vou falar quantos personagens eu tô tem na trama e com os quais eu estou trabalhando, certo? O primeiro núcleo é o núcleo da Bela, tá? A Bela, como eu falei, é uma estudante de direito. Ela faz estágio, estuda e faz o estágio, né, num escritório famoso. O, ela tem o pai e a mãe, filha única. Ela mora sozinha numa casa que os pais deram para ela como presente de faculdade, por ter ingressado à faculdade, né? Então eles deram, moram na mesma cidade, mas ela tem o espaço dela, a casa dela. Ela é noiva do Alex. O Alex é um personagem forte na trama, porque ele vem trazer um assunto delicado para a história, que pode desenvolver um gatilho aí para as pessoas, mas ele é essencial na trama, porque ele vai trazer essa característica para a história, a característica dele, né, a personalidade dele em relação a esse tema, mas eu procurei não carregar o clima, não pesar o clima, mas é um assunto tão delicado que fica meio difícil. Ele é um advogado bem sucedido e ele meio que faz com que a Bela viva a sombra dele, né? É, ele é um namorado possessivo, um noivo possessivo. Eles estão há 3 meses do casamento, quando a trama começa a acontecer, a história começa a acontecer. E o que mais que eu posso falar dele? Ele é de uma família muito renomada, conhecida na sociedade da cidade, né? Na alta sociedade. Filho único também, tem lá o seu lado romântico, tem seu lado. Eu vou falar um pouquinho mais na hora que eu for falar dos personagens, da composição dos personagens, da criação dos personagens. Mas é isso, sobre o Alex, ele é um advogado. Ele conheceu a Bela durante a faculdade, ele já estava para terminar a faculdade quando a Bela entrou, e aí eles começaram a namorar, certo? Então esse é o núcleo da Bela, tá? A Bela é a personagem principal, né? Então esse é o núcleo dela. Agora o outro núcleo é o núcleo do Vincent, que é outro protagonista, né?
ele vem a ser o mocinho da história. Se trata de um músico, tanto ele quanto a Bela estão na faixa dos 23, 25 anos, tá? Ele toca rock indie, só tem a mãe e a irmã. É um relacionamento assim, meio distanciado, né? Ele vive a vida dele, o mundo dele, e a mãe e a irmã participam casualmente da vida dele, não é aquele relacionamento, sabe? Sim, como já é da Bela, que há uma super proteção dos pais, né? Uma atenção dos pais, mais focados nela. O dele não, até para ele ser músico, viajar muito, e então ele tá. Não é um relacionamento muito ali, né? Do dia a dia, de contatos diretos, assim. Enfim, o Vincent, ele é um cara melancólico, um cara solitário. É aquele tipo de músico que tem o mundo inteiro ao seu redor, mas ao mesmo tempo está sozinho, tá? Então ele trabalha muito com esse lado solitário dele. Ele vive bem com a solitude, só que ele tem aquele lado de que não acredita nas pessoas, não confia nas pessoas, porque as pessoas se aproximam por interesse, porque, né? Então, ele nunca viveu um romance como ele canta nas músicas dele, mas ele é um cara que busca esse amor, né? Que ele canta. Com ele também aparece um dos músicos, que é o amigo dele, parceirão dele, que é o John. O John é o baterista da banda, eles são muito unidos. É, em relação a bandas, é o único que se destaca, tá? Ele tem os outros membros da banda, mas o que mais vai aparecer na história é o John. O John é tipo assim, o irmãozão dele, né? O cara que tá atento a tudo que envolve o Vincent, a vida do Vincent, tá? O John é o amigo cômico, é o lado cômico da história. E é o que dá leveza à história, né? Ele é. Não diria que ele seria a peça-chave da história, mas assim, ele, ele permeia ali a história dos dois, trazendo, como eu falei, essa leveza para a história que, como eu falei, é uma história que tem um estilo cinematográfico, só que ele tem uma carga emocional muito pesada, tá? Porque, como já citei em vídeos anteriores, vai trabalhar com a solidão de cada um, né? Com a vida que parece que está perfeita aos olhos de quem vê de fora. Para quem vive aquela vida, é uma vida um pouco dura, vamos assim dizer. Qual a dificuldade que eu encontro em criar os personagens? A primeira dificuldade que eu tenho quando eu crio personagem, não é nem visualizar. Como eu falei, eu tenho usado muito a IA para eu poder fazer storyboard e ver, né? Para mim, todos, pelo menos os personagens principais, têm o rosto. Então, não é essa parte da característica física, porque eu já tenho eles em mente. A minha dificuldade é realmente são as características que envolve a personalidade deles, as características psicológicas. Eu preciso fazer os personagens, os protagonistas, viverem o mesmo mundo, né, da solidão, mas sem ser repetitiva. Então, para isso, eu tenho que analisar muito bem o psicológico deles, criar o psicológico deles, para não cair na mesmice. E também para não escancarar muito, porque o interessante do livro é quando você cria os personagens e o leitor entra na história e consegue decifrar esses personagens, consegue achar as características desses personagens, né? Então isso é trabalhoso, você conseguir trazer as duas histórias semelhantes
sem que uma sobressaia a outra, ou sem que uma seja igual à outra, né? São solidões em mundos diferentes, então isso daí dificulta um pouquinho, né? Como eu falei, a história vai passar numa época em que eu tenho que ver também como era o comportamento do jovem, né? Ou melhor, da jovem naquela época, principalmente porque eu não posso trazer a modernidade dos dias atuais por um período que, obviamente, não tinha essa modernidade. Então, eu também tenho que trabalhar com isso, né? Para mostrar que naquela época as coisas aconteciam de uma forma bem diferente, certo? Daí uma diferença de 11 anos, mas é uma diferença, né? De 21 anos é uma diferença. Então, eu preciso trabalhar com isso e às vezes eu me perco. Por isso que é bom ter um orientador ou até mesmo os leitores betas, para que eles puxem você quando você está escrevendo, para que você não fuja daquele roteiro que deve ser seguido, né? Daquela ambientação que deve ser seguida, daquela época em que a história foi escrita. Então, quando você pega um leitor beta, você tem que pegar um leitor que tenha conhecimento também daquela época, do estilo de escrita, ou então que consiga trazer questões que talvez você, como escritor ou escritora, você não consegue observar. Porque você está tão envolvido ali na trama que de repente você acaba atropelando detalhes que não podem passar, né? De todos os personagens, o mais complicado para eu escrever é o Alex, por incrível que pareça. A Bella eu consigo escrever tranquila, desenvolvê-la, né? Porque eu meio que me encaixo nela. E o Vincent também eu consigo desenvolvê-lo, como eu falei, sem um apagar o outro, sem um sobressair ao outro, né? Então, os dois eu tô conseguindo levar. Mas quando vai pro Alex, por ele ser um homem difícil de lidar, ele é um cara possessivo, ele é um cara ciumento, ele é um cara que subestima muito ela, existe o assédio psicológico em relação a ela, né? Ele comete esse assédio em relação a ela, ele sempre está diminuindo, mas também ele tem o amor por ela, ele tem a veneração por ela, ele tem aquilo que ele chama de amor, né? Eu falei o amor por ela, não, mas é aquilo que ele sente como se fosse um amor. E eu tenho que trabalhar nele de uma forma que eu não traga uma caricatura, que eu não crie uma caricatura dele, né? Ou um clichê. É aquele homem que a gente está cansado de ver em novelas, livros, séries, filmes, né? Aquele clichêzão do alfa, né? O homem alfa e, enfim, um sad pill da vida, né? Tenho que trazê-lo sem que ele se torne uma caricatura ou um clichê, porque aí fica cansativo. Então, quando eu estou conversando com o orientador, o que mais pesa é o fato de eu ter que trazê-lo de uma forma natural, que até desperte uma simpatia ou uma empatia, melhor dizendo, do leitor para com ele, né? Porque quando aconteceu o desfecho, as pessoas não devem. Ah, legal, aconteceu isso com ele. Eu não quero. Eu quero que as pessoas olhem o que acontecer com ele e falar, puxa, que chato, entendeu? Porque essa imagem do homem alfa, red pill e tal, a gente quer que se exploda, né? Esse tipo de pessoa, esse tipo, essa característica nos homens. A gente quer que o cara que seja assim, que se exploda, que se dê mal na vida. Só que não é isso que eu quero no livro,
tá? Porque o Alex, ele não é um red pill barato ou um red pill modinha. Ele é um cara que traz uma bagagem ali que o tornou desta forma, certo? Então eu tenho que trabalhar isso. É uma das dos desafios, né? Um dos desafios que eu tenho em relação a esse livro, além da cronologia, joguei, além da cronologia, o desafio que eu tenho é com o antagonista, que vem a ser o Alex, da forma como eu trago ele na história. Então, tem me tirado um pouquinho o sono quando eu paro assim para escrevê-lo. Sabe quando você pega um personagem, para quem já escreve, pega um personagem e fica procrastinando a entrada dele, ou então as cenas com ele, né, os momentos com ele, porque você sabe que vai te dar uma dorzinha de cabeça? Ele é assim, o Alex é assim para mim. As pessoas costumam também perguntar muito se você se apega aos personagens, né? Se você tem um carinho especial por um para o outro. Eu ainda não desenvolvi isso, tá? Até porque os meus 4 livros, eles são mais duo, assim, né? São apenas 2 personagens. Tem um ou outro que entra, mas não desenvolve um papel maior, tá? Entra a pontas, né? Faz um ponto ali e tal, aparece, tá, cria um climinha e some. Eu não desenvolvo os personagens secundários. Então, nesses livros, eles são apenas os protagonistas, são apenas eles que participam do livro inteiro. Agora, nesse projeto Frequência, eu tenho que trazer um pouquinho mais o John. Provavelmente vai ter outra personagem que vai ser amiga da Bella, porque ela também precisa ter esse contraponto, né? Ela precisa ter alguém ali amparando ela. Então eu estou estudando isso com o orientador, a entrada dessa personagem, que nem nome tem ainda, para que ela venha fazer esse contraponto, e que ela venha ser essa como fala, esse braço que a Bella precisa nesse relacionamento tóxico que ela tem com o Alex e também com essa novidade que é o surgimento do Vincent na vida dela, né? Então a gente tem que ter, porque senão fica só o casal, 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 né? Então a gente tem que ter, do lado do Vincent já tem o John, como eu falei, é a parte cômica da história. Então talvez eu coloque a parte cômica na história da Bella, talvez não, preciso colocar uma parte cômica na história da Bella para que ela tenha essa suavidade, né, na vida dela, até porque, como eu falei, ela vai ter um arco, né? Esse personagem da Bella vai ter um arco. E acho que seria interessante ela ter uma amiga ali para balancear ali a história, né? É isso. Bom, o projeto Frequência já citei para vocês, é um projeto que eu estou indo devagar, não estou indo no ritmo que eu fui dos outros 4. É um projeto em que uma pessoa ansiosa está trabalhando de uma forma mais tranquila, não tão desesperada para ver o final, apesar que o final, né, como paisagista que sou, para quem não viu sobre o escritor paisagista, volta aí, acho que no último, acho que eu contei o que é o escritor paisagista, arquiteto e jardineiro, né? Então, como a paisagista que sou, eu já tenho o final, então eu sei como vai acabar, e então, por mais que eu queira chegar logo ali, naquela cena, eu tô mais tranquila do que das outras vezes que eu escrevi assim, sem uma orientação e na pressa da ansiedade, né? Então, é isso. Então, daqui 15 dias eu volto a falar do projeto
frequência. Nos próximos vídeos eu vou continuar com o diário de escrita, dando dicas, falando algumas coisas do universo literário, né, e do escritor, mas também vou falar um pouquinho dos meus outros livros, né, dos 4 livros que eu já tenho, para a gente falar um pouquinho, sem dar muito spoiler, mas eu posso falar mais aberto sobre todo o world building que eu criei para cada um, né? Esse aqui de cima, opa, esse aqui, né? Que é o Segunda Chance, o Som da Segunda Chance, ele é um livro que se passa em 1967, acho que é, ou 71. É porque você escreveu e não sabe? Não, é que eu faço confusão com 2 datas que aconteceu um apagão em Nova York. Os trens pararam, né? Os metrôs pararam, eu faço confusão. Mas é sobre isso, tá? Ele acontece em Nova York, é uma jazzista, né? Uma cantora de jazz com um trompetista. É um romance entre eles. Ela é negra, ele é asiático, então eu acredito que dá pra gente conversar um pouquinho sobre ele. Aí tem esse aqui, que é o Além das Notas, que é a história de um idol que se apaixona por uma brasileira. Ele é um idol asiático que se apaixona por uma brasileira. É bem tranquilinho de falar sobre ele. E Cicatrizes do Destino, que é da Era de Seon, e tem também o Doce Aroma do Destino, sendo que esses 2 aqui embaixo fazem parte, ou melhor, não, esse aqui da ponta e o outro aqui, fazem parte do Universo Destino, que também posso falar para vocês qual que vai ser a pegada desse selo, tá? Então é isso, fico por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, de indicar, compartilhar o vídeo para quem está no mundo da escrita ou que gosta de saber as curiosidades que envolvem, né, a vida de um escritor, e ativar o sininho, tá? Deixa o like, enfim, gente, todas essas coisinhas aí que vocês sabem, né? Então, espero vocês no próximo vídeo. Beijo aqui, mil. Tchau!